Deus, ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Certamente Deus é meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Amém, maravilha! Pode ir para a escolinha. Tudo certo? Vamos ler a palavra do Senhor. 1 João. 1 João. Lá no final da Bíblia. 1 João, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5, lá no final da Bíblia. Quase no final, né? Tá na mão, sim ou não? Ó, 1 João, capítulo 5, verso 19. 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então vamos repetir de novo, verso 19, todo mundo? Na sua aí? Sabemos que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações profundamente. Saiamos daqui fortalecidos, abençoados, mais ainda firmados no Senhor. Ajuda, Espírito Santo. Curados, sarados, abençoados, renovados. Cada um aqui, Senhor, crendo mais, temendo mais o Senhor, honrando o teu nome e seguindo em frente, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, meus queridos. Maravilha. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nosso querido irmão João está escrevendo aqui a carta, né, uma carta de amor. O irmão João, né, irmão João aqui, no caso, era um homem, era pescador. E né, João, Tiago, a maior parte dos discípulos eram homens que tinham a religião deles, né? Mas que não eram transformados pelo poder de Deus. E aqui nessa carta é a carta de alguém que foi transformado. É a carta de alguém que nasceu de novo, que é uma nova criatura. Amém? Aleluia? É uma carta de alguém que entendeu que antes era uma coisa e depois de Cristo é outra história. Então eu quero falar para os irmãos nessa noite, quero falar para os irmãos sobre o reino de Deus, na verdade. Quero falar para os irmãos, assim, das dificuldades que o crente, né, que esse mundo traz para a nossa vida, mas que Deus nunca quis que fosse assim. Deus nunca quis isso, irmão. Então, vamos lá, olha bem. Quando você vai, você, né, mãe aí, a gente, vai fazer um almoço, vai fazer uma festa igual fizeram aí, quarta-feira. A gente sempre quer fazer uma coisa bonita, né? Fazer uma coisa jóia. Um casamento, né? Um aniversário. A gente sempre prepara, não, vamos fazer isso, fazer aquilo. Porque qual que é a intenção da gente? Fazer uma coisa boa, bonita. É verdade ou não é? Aí você prepara tudo, arruma. E às vezes, né, graças a Deus por isso, na maioria das vezes dá tudo certo. Você termina e fala, rapaz, deu certo. Ah, foi tudo jóia, foi maravilha. O almoço foi espetacular. Nossa, estava gostoso, e a conversa e tal. Aquela festa, maravilha. Mas às vezes também acontece algumas coisas no meio do caminho, né? Você fala, puxa vida. Não queria que tivesse acontecido aquilo, mas aconteceu.
E vamos ter que arrumar isso agora, vamos ter que ir lá na casa não sei de quem, vamos ter não sei na onde, vamos ter que resolver isso. Então foi uma coisa que entrou no meio ali. Mas você estava com a intenção de fazer da melhor maneira possível. Eu acredito que todo mundo é assim. E não foi diferente isso com relação ao nosso Deus, porque nós, na verdade, nós herdamos isso de Deus. Deus, quando Ele fez as coisas, conforme eu li a semana passada, Ele fez tudo lindo, maravilhoso, glorioso, espetacular. Você vê lá, e viu Deus que era bom. E fez não sei o que lá, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Aquela coisa maravilhosa, linda, tudo perfeito. Aí Deus falou, façamos o homem agora, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, olha a intenção de Deus, uma coisa gloriosa para todos nós. Né? Só que o inimigo, né, de Deus, como não pôde diretamente contra Deus, ele veio contra a criatura de Deus. E Deus deu liberdade para o homem para escolher. Deus deu livre-arbítrio para nós. E nisso, o homem acabou escolhendo errado. Então, olha bem que é interessante. Eu sei que tem gente que já entendeu isso, mas tem gente que não entende. Então, presta atenção para você ver o que eu vou te falar. Ó, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo que o homem ia fazer, o homem consultava a Deus. Tudo certo. Aí Deus falou assim para ele, ó, você está vendo aquele fruto lá? Não come não, porque no dia que você comer, você morre. O que Deus estava querendo dizer para ele assim, ó, no dia que você comer, vou traduzir para você aqui, para você entender. No dia que você comer, quer dizer, você vai me desobedecer, não acreditar que eu sempre tenho o melhor para você, você vai entrar por um caminho muito complicado. Porque esse caminho, você vai conhecer um negócio que, se você confiasse em mim, você não precisaria conhecer, você estaria de boa, estava tudo certo. Mas se você não confiar em mim, e você comer e desobedecer, você vai entrar por um caminho que você vai ser dominado por esse negócio. E esse negócio vai te iludir e vai te levar para longe de mim, e você vai pensar que está indo tudo bem, e quando você vê, você já se lascou todo. Então eu não estou te poupando para que você não conheça o negócio lá. Eu quero dizer para você que isso aqui tudo é suficiente. É o bastante, é prazeroso, é o melhor, e confia em mim. Porque se você sair fora disso, e você tem esse direito, porque eu estou te dando essa liberdade, se você fizer isso, você lá é você quem vai decidir. Só que você não vai ter forças para vencer o negócio lá. O negócio lá é terrível. Você não vai ter força. Você vai deixar de confiar em mim, e é como se você fosse o seu próprio Deus. É você quem vai decidir. Aqui, eu estou te falando e tem o melhor para você. Então, tudo que o homem ia fazer, o homem olhava para Deus e ele confiava em Deus. E tudo que Deus tinha era o melhor. Então, quando Deus diz para ele que ele vai conhecer o bem e o mal, se ele se desobedecer a Deus, significava que, não que ele não pudesse ter o conhecimento, mas se ele crescesse aqui em Deus, a Bíblia não mostra isso. Um dia, talvez lá na frente, ele pudesse até conhecer o mal, mas ter força para vencer o mal. Mas naquele momento, nesse momento, você não tem condições de conhecer o mal e vencer esse mal. Você precisa
confiar em mim. Eu tenho o melhor para você. E quando o diabo vem para falar com Adão e Eva, ele fala: olha, se vocês fizerem o que eu estou te mandando, vocês vão ser igual a Deus e vão conhecer o bem e o mal, vão abrir os teus olhos. Vai abrir os seus olhos. E na verdade não abriu nada, irmão, fechou mais. Então, o que é o pecado de Adão e Eva? O pecado de Adão e Eva é o homem se tornar o seu próprio Deus. Ao invés de eu dobrar o joelho e buscar a Deus, eu mesmo consulto a mim mesmo e eu decido. Eu viro as costas para Ele. Antes do pecado eu falava com Ele. Depois do pecado eu falo comigo. E eu decido. Por isso que na maioria das vezes a gente quebra a cara. Porque é a gente que decide. E antes a gente olhava nele e confiava nele. Então quando o homem desobedece, significa que ele saiu fora. No que ele saiu fora, ele desobedeceu, aí tá. Abriu a porteira. Aí você olha em Gênesis 3:17, está escrito assim, ó. No Gênesis 3:17, está escrito assim: no Gênesis 3:17, está escrito: ao homem disse: porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e aos pó tornarás. Não era nada disso que Deus queria. Mas olha então o verso 17. Maldita é a terra por tua causa. Então, irmão, entrou a maldição, a maldição entrou. Por causa do pecado do homem e do afastamento do homem de Deus. A maldição entrou. A maldição entrou porque ele desobedeceu a Deus, saiu fora da presença de Deus e deu lugar a um outro senhor, que é o diabo. O senhor do pecado, o diabo. Então o diabo entrou como senhor agora, para escravizar o homem. A criatura de Deus, já que ele não pôde com Deus. A terra foi amaldiçoada. O homem também foi amaldiçoado. E se a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu com o ser humano, o homem? Você acha que o ser humano era para ficar doente? Você acha que era para ficar com dor? Você acha que o ser humano era para morrer fisicamente? Nada disso. Você acha que o ser humano era para brigar, encrencar, bater, xingar, ficar com ódio, ficar com raiva, matar? Você acha que era para isso? Acho que Deus fez. E criou Deus o homem. Para as irmãzinhas ficar uma com raiva da outra com inveja da outra. Para os homens matar um outro. E criou o Senhor Deus Todo-Poderoso, o homem e a mulher, e fez o boteco e tal, e abriu os botecos, os bares da vida, e criou as cachaças, as pingas, e os cinzanos, e os martinis, e as maconhas. Assim o Senhor fez, para que todos pudessem serem felizes. Foi isso que Deus fez? O que você acha? E caso alguém extrapolasse, também Deus, prevendo, antevendo, fez os presídios. O que você achou da ideia? É plano de Deus isso, sim ou não? Ué, mas não é plano de Deus, mas está tudo por aí, ué. Ué, não estou entendendo. E fez o Senhor então que houvesse encrenca entre a mãe e a filha. E a filha e a mãe, e os genros.
e que houvesse separação, brigaiada, confusão, e que os homens casassem com homens e as mulheres com mulheres, e também, em alguns casos, até com animais. Essa foi a vontade do Senhor que prevalecerá. O que você acha? É plano de Deus isso, sim ou não? Está no plano de Deus, sim ou não? E Deus fez que ele gostasse dela e ela gostasse dele, e eles foram para o casamento, e lá no casamento saíram, bateram o carro e morreram os dois. Essa foi a vontade do Senhor. O que você acha disso? Vontade de Deus isso, sim ou não? Irmão, estavam indo tão bem, e ele feliz e ela feliz e tal, de repente deu uma dor e tal, e um câncer pegou ele, e ele gemeu por 15 dias, vazando para todo quanto é lado, e morreu, e a mulher chorou. Essa foi a vontade do Senhor. Plano de Deus. O que vocês acham disso? Sim ou não? E ele amava ela e ela amava ele, e os dois se amavam e passeavam, e de repente ela descobriu que ele tinha 3, além dela. E ela queimou no golpe, arrumou também uns 2. E essa é a vontade do Senhor para aquela casa. O que vocês acham disso? Plano de Deus. Propósito de Deus, sim ou não? Não é propósito de Deus isso? Não é plano de Deus? Mas tem tudo aí? Está por aí? Mas está por aí? E cresceu aquela casa, aqueles meninos lindos, aquelas moças lindas. E de repente, uma se tornou prostituta, a outra também. E os 2 meninos se tornaram um aviãozinho por aí e tal, vendendo drogas e enchendo de cachaça daqui e dali, matando pessoas de um lado do outro e roubando. Esse foi o propósito de Deus para aquela casa, aquela vida, naquele bairro. Sim ou não? O que vocês acham? Mas tem por aí? Mas está aí? E o governo estava indo bem, e de repente o dinheiro foi vazando daqui e dali, enriqueceu só os poderosos, e os pobres ficaram mais pobres, sem água. Essa foi a vontade do Senhor para aquele país, para aquela nação. O que vocês acham? Sim ou não? Ô gente, mas está aí, ué. Como é que não é? Eu não estou entendendo. Então, gente, isso aqui é, claro, não estou falando nada, isso aqui é maldição. E Deus então fez a terra, o sol, a lua e as estrelas e o mar. Juntou a porção seca e chamou terra, e as águas chamou mares. E Deus então deu ali um tsunami em 2000 e tanto, lá na Indonésia, e matou 200 mil pessoas. Essa foi a vontade do Senhor, um tsunami. O que vocês acham? E um terremoto deu no Haiti, deu não sei na onde, no Japão, e matou muita gente. Essa foi a vontade do Senhor. O que vocês acham disso? Plano de Deus, sim ou não? Então, a terra geme. Olha lá, Romanos capítulo 8. A maldição. A terra geme. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 19. Romanos 8, 19. Ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. O homem sujeitou, por causa que o pecado, a maldição entrou por causa do homem. No verso 21, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro, da corrupção. Será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme. Olha aí, toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto, até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos por dentro, aguardando a adoção,
a saber, a redenção do nosso corpo. Então não é só a criação. Lá dentro da gente também geme para as coisas dar tudo certo, para tudo andar bem, para ser uma benção. Dentro da gente geme. Querer que tudo dê certo, que as coisas que a gente pensou dê resultado positivo. A gente quer que tudo dê certo. Você está pensando aí, eu vou embora para casa, vou descansar, vou lá, né, pegar um restinho do almoço e vou descansar, vou dormir. Amanhã, segunda-feira, eu vou fazer isso. Você está pensando que a segunda-feira, e eu também estou, e a semana, a gente pensa, vai dar tudo certo. Amém ou não? Então, é o plano da gente. Então, a gente anseia, entre aspas, né, que tudo dê certo. Então, ele está falando aqui que a criação geme. Se você olhar em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 28, Deuteronômio, você pode ver assim, o Senhor, claro, não falando tudo a respeito de tudo, mas dando assim uma noção para nós, uma noção básica, e bem básica, apesar de ser básica, ela é forte. Deuteronômio 28, assim, de uma forma geral, maldição. É claro que eu não vou falar tudo para vocês, mas assim, olha para você ver, maldição, irmão. Deuteronômio capítulo 28, verso 16. Olha para você ver, Deuteronômio 28, verso 16. Maldito será na cidade, maldito será no campo. Olha a maldição aí, ó. Oh, maldito na cidade, maldito no campo. Peraí, mas então não tem sossego. Vou para a cidade, vai melhorar. Não, você é maldito. Vou para a roça, vai melhorar. Não, lá você é maldito também. É maldição. Maldição acompanhando o peão. Olha que coisa terrível. Olha o verso 19. Maldito será ao entrar, maldito será ao sair. Mas então não sei se eu fico, se eu saio. Se eu sair, eu estou maldito. Se eu entrar, eu estou também. Que coisa terrível, a maldição. Olha o mundo, irmão. É a maldição que entrou na terra. Maldito ao entrar, maldito ao sair. Olha o verso 20. Quando ele fala assim, o Senhor te enviará a praga, não é porque Deus enviará a praga, é porque o entendimento que eles tinham, Moisés tinha aí, e a maior parte do pessoal do Antigo Testamento, é que todo mal que vinha de Deus. Eles só começaram a entender melhor que o mal vinha do diabo depois do Novo Testamento. Por causa de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas eles entenderam, peraí, mas eu achava que o mal tudo era de Deus, então aí começou a ter um discernimento que Deus permite por causa da decisão que o homem tomou. Mas que Deus é muito maior do que o mal e sobrepõe ao mal. Então, o Senhor, verso 20, né, Deuteronômio 28, 20, o Senhor te enviará a praga, a confusão e a ameaça em tudo que empreenderes, até seres destruídos. Quer dizer, você vai fazer um negócio, que o negócio começa a dar bem, daqui a pouco arrebenta tudo, não dá certo. Você vai perecer por causa da maldade das tuas obras. Olha o final do verso 20, pelas quais me deixaste. Quer dizer, essa maldição está vindo porque deixou o Senhor. Você vê o contraste no verso 20. A maldição está vindo porque pelas quais me deixaste. Eu vou repetir o verso 20. O Senhor te enviará a praga, a confusão, a ameaça em tudo que empreenderes, até seres destruído e repentinamente pereceres por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Está vendo? As atitudes daquelas pessoas demonstram que elas deixaram o Senhor. Por isso que está vindo a maldição na vida dela. A maldição não é por causa do Senhor, é por causa do afastamento do Senhor. Por terem se afastado do Senhor. E o pecado tem entrado. Verso 22. Aí vem enfermidade, olha as enfermidades. O Senhor te ferirá com a tuberculose, com febre, inflamação, calor ardente, seca, crestamento, ferrugem. E isto te perseguirá até que pereça. Olha que coisa terrível. Acho que é vontade de Deus um negócio desse. Foi Deus que quis isso. O que você acha? Quando Deus criou lá, tudo no começo lá. Deus quis isso aí? Estou perguntando, Deus queria isso, irmão? Claro que não, pelo amor de Deus. Olha aí,
Verso 27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com prurido de que não possas curar-te. 28. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira, confusão. Nunca foi da vontade de Deus isso, irmão. 29. Apalparás ao meio-dia como cego apalpa na escuridão. Não prosperarás nos teus caminhos. Mas você acha que é a vontade de Deus isso? Não prosperarás nos teus caminhos. Pelo contrário, serás sempre oprimido e roubado todos os dias sem que ninguém te socorra. Você acha que Deus quis um negócio desse, irmão? Não, não é Deus, irmão. Não é Deus, não é Deus, não é Deus. Verso 38. 38. Lançarás muita semente ao campo, mas colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Não tem jeito, irmão. Não pode. E vai indo aí. E um punhado de coisa a mais, não dá nem tão coisa, né? Tão, olha, a vida vai ficando tão difícil, tão apertado, de tanta maldição, de tantas pragas, doença, coisa ruim. Aí que chega lá no verso 66. Olha o verso 66. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Viverás sobressaltado de noite e de dia, e não acreditarás na tua própria vida. Você fala, rapaz, mas que vida ruim que eu estou levando. Que desgraça de vida que eu estou levando. Verso 67. Quando você acordar de manhã, você vai falar assim, tomara que venha a noite, eu não aguento mais, estou aguentando. Tomara que venha a noite. E quando chegar de tardezinha, você fala, quem me dera ver amanhã. Olha a situação. De manhã, acorda, está ruim o dia. Chega de tardezinha, está chegando a noite, não aguenta a noite, vem amanhã depressa. Não está bom de dia, não está bom de noite, está tudo ruim. Vou repetir o 67. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite. E à tarde dirás, quem me dera ver amanhã. Tudo por causa do medo que tomará conta do teu coração e pelo que verás com os teus olhos. Irmão, aí eu li o texto lá no início, lá. Qual foi o texto que eu li lá? 1 João 5. O que foi o texto que eu li lá? Quem que lembra o texto que eu li? 1 João 5, 19. O que está escrito lá? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está debaixo de um poder maligno. Você está vendo o que aconteceu? Deus fez tudo legal, maravilhoso, e entrou esse negócio ruim, irmão, que pegou no mundo, pegou no homem, pegou na natureza, pegou em mim, em você, e arrasou com a gente, desgraçou com a nossa vida. É por isso, né, que a gente viu, né? Deus, quando ele fez a terra, fez tudo, ele falou para o homem. Né, em Gênesis 21, né? Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, eu quero enfatizar, já falei 500 vezes para vocês, mas são pontos muito fortes, são princípios fortíssimos, que a gente tem que carregar com a gente, para a gente, quando olhar na situação que está o mundo, as coisas, você fala, não, mas eu entendo isso. Um pouco eu entendo isso. Em Gênesis 1, 26. Então disse Deus. Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha bem como é que é forte isso, irmão. Olha o que Deus disse. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Fala o que Deus disse para o homem, domine ele, o homem deve dominar sobre tudo. Então esse domínio aí, presta atenção, se Deus deu a terra para o homem dominar,
significa que o homem é o senhor da terra. É o homem que é o senhor da terra. Mas Deus deu isso por um tempo. E esse tempo ainda não venceu. Por isso que Deus não agiu ainda no Apocalipse. Por que tem um Apocalipse? Porque o Apocalipse é o final do tempo em que Deus vem para prestar conta com tudo e resolver a parada. É a prestação de conta. Só que não chegou aquele tempo. Enquanto não chegou aquele tempo, nós estamos no processo aqui, ó, dentro de um tempo, de um contrato com Deus. Por isso que eu preciso orar e pedir a Deus algumas intervenções. E eu vou agir, mas eu estou agindo aqui na terra que foi dada para o homem e que esse homem entregou para o diabo. Porque o mundo inteiro está debaixo de um poder maligno. Por isso que é difícil o crente viver aqui. Por isso que é difícil o crente viver. Se fosse antes do pecado, você vê que o diabo, antes do pecado, o diabo não entrou e fez o que ele quis. Por quê? Porque tinha um homem a quem foi dado o domínio, que se chamava Adão e Eva. Então ele não entrou e chegou, eu que mando, eu vou colocar a enfermidade, aqui comigo é assim. Não. Primeiro ele teve que pedir permissão e autorização para o homem. Quando esse homem abriu as portas para ele, ele entrou com tudo. Aí ele dominou. Então o mundo inteiro está debaixo de um poder maligno, porque o diabo entrou. Quando, por exemplo, Jesus vem, você vê que Jesus não tem pecado, não tem compromisso com o diabo, não tem compromisso com nada, ele é homem. Deus podia expulsar o diabo. Deus podia expulsar. O diabo nem cheira lá, irmão. Não vou falar, não passa na rua de Deus, não passa nem é nós, o negócio é nós. É nós. Isaías fala que o diabo foi tentar ser semelhante ao Altíssimo, Ezequiel fala também, e o profeta fala, e vi ele descer como um raio. Não deu nem tempo, olha que ele fez assim, foi ligar a turbina, vamos dizer assim, para você entender, né? Foi ligar o foguetinho dele para pegar no tranco e subir para poder ir lá no céu. Olha que ele fez assim, olha que ele acabou de fazer, que ele achou que ia subir para baixo de vento. Desceu de uma vez. Olha que foi funcionar para acelerar, colocou a marcha para subir. Ele falou assim, agora eu vou. Olha que ele foi. Porque Deus lá no céu olhou assim, imaginando, olhou para os anjos. Engraçado, escutei um zunzinho num canto aí. Que o nosso Deus é grande, amém? Aleluia, glória a Deus. Então o problema não é Deus, o problema é nós. Nosso Deus é grande, amém? Salmo lá, grande é o Senhor, aleluia, e muito digno de louvor. Então Deus não. Olha agora para você ver, quando Jesus vem, Jesus é tentado pelo diabo. Vamos lá, Lucas 4. Ele fala para Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas o ponto aqui que você já conhece, porque eu sei que tem irmãos que conhecem, mas outros não conhecem. E a gente quer mostrar isso para outros também. Lucas 4. Lucas 4. Irmãos, são coisas, parece que eu já falei, simples, mas, irmãos, são muito fortes. Interessante para a gente não ficar amanhã encucado. Por que a minha vida é assim? Por que a sua vida é assim, irmão? Porque não depende só de você. Você está trabalhando num lugar onde está cheio de gente que é dominada pelo mal. O mundo inteiro está debaixo de um poder maligno. Aí você quer chegar a achar que você vai, ei, vamos louvar ao Senhor com corinhos e danças. Assim é que se louva. A tua fala assim, sai fora, velho. Não é assim que funciona. A Bíblia fala em Filipenses o seguinte, para nós crentes, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá. A nossa pátria é celestial. Então não é aqui. Aqui não é.
Então não adianta você achar que onde você vai falar. Não, irmão. Não é assim, não. Nós estamos num confronto direto, num terreno que foi legalmente dado para nós, mas que foi entregue para o inimigo, e ele é o dominador. E agora nós estamos aqui fazendo força. Lucas 4, verso 5. O diabo levou-o a um alto monte e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. Verso 6. E disse o diabo: eu te darei toda a autoridade e a glória desses reinos, pois a mim foram entregues, e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Irmão, o diabo não está brincando aqui não está mentindo aqui não. Ele não está mentindo aqui não, porque se ele estivesse mentindo, no verso 8, Jesus não teria respondido do jeito que Jesus respondeu. Jesus teria falado para ele: seu mentiroso, a terra não é sua, a terra é do homem, você pode ir embora. Não, Jesus não falou nada disso não, porque o diabo pegou do homem a terra. O diabo não pegou de Deus. Deus não deu para o diabo, Deus deu para o homem, Adão. Adão entregou para o diabo. Foi Adão que entregou para o diabo. Aí você fala: se eu tivesse lá, não deixava. Irmão, Adão representa a humanidade. Qualquer um de nós lá fazia a mesma coisa. Não fica pensando que a gente é melhor, não. Que não adianta, não. Ele representa nós. Ele é o melhor nosso lá. Ele é o melhor de nós lá naquela época. É como, sabe, você bateu o liquidificador, pegou o melhorzinho, colocou lá. Então, anteveu o melhorzinho, já colocou lá. O melhor da turma fez o que ele fez. Então, tudo que você falar, ele vai falar assim: rapaz, você tá por fora. Então o que acontece? O diabo disse: eu te darei toda a autoridade e a glória desses reinos. Verso 6, né? Pois a mim foram entregues. Não foi entregue, irmão. Deus não entregou. Deus, Gênesis 1:26, Deus entregou para o homem e disse: domine ele. O homem deve dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre todas as criaturas, sobre toda a terra. Domine o homem. Deus disse para o homem dominar. Então Deus entregou para o homem dominar. E o homem, quando saiu fora da presença de Deus, o diabo se tornou o senhor dele. Então o mundo inteiro está debaixo do poder maligno. A maldição entrou. Sabe o que Deus falou? Maldita é a terra por tua causa. Deus não disse: a terra é maldita por minha causa, por causa de Deus. E Deus disse: a terra é maldita por tua causa. Eu dei a terra para você, e você aprontou e tudo isso. Tá vendo? Tudo isso aí agora é por tua causa, hein? Terra maldita por tua causa. Então, irmão, olha o pecado. 1 João capítulo 3. 1 João 3. Não vamos ler só um pedacinho aqui. 1 João 3, verso 8. 1 João 3, 8. Primeira parte só. Aliás, 3, 8. 1 João 3, 8. Olha aí. Quem comete pecado é de Deus. Não é o que está escrito na Bíblia? Quem comete pecado é do diabo. Uai, quem comete pecado é o diabo. O pecado entrou no mundo por um homem. Mas se o pecado entrou por Adão, o pecado passou para todo mundo, então todo mundo cometeu o pecado. Então todo mundo é do diabo. Ué, tá vendo? O diabo tornou o Senhor. Quem comete pecado é do diabo. Ué, quem comete pecado é do diabo. A Bíblia fala: não tem homem que não peca. Todos pecaram. Romanos 3, 23. O que está escrito em Romanos 3, 23? Todos. Romanos 3, 23. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. E aqui está falando que o pecado é do diabo. Todos pecaram. Se todos pecaram, então todos são do diabo.
Estou fazendo você pensar aí. Todos pecaram. Então, pecado é do diabo. Então, todos são do diabo. Sim ou não? É o que está na Bíblia, irmão. É o que está aí. Rapaz, pastor do céu. Sério isso? Olha agora quando Jesus vem, ó. Homem, Jesus, que não tem pecado. O que esse homem, Deus que se faz homem, vem fazer na terra? Se ele nascesse, Jesus nascesse do relacionamento sexual entre José e Maria, ia nascer um homem em pecado do mesmo jeito, herdado de Adão e Eva. O que Deus fez? Pegou a Maria e colocou a semente divina ali, pronto, nasceu um homem, filho de Deus, que não tem pecado, herdado dos antepassados. É um homem que não carrega o pecado. Então, esse homem não tem pecado, esse homem não é do diabo. Mas é um homem que está na terra. E Deus deu a terra para o homem. Então esse homem que não tem pecado vai fazer uma grande obra. Amém, aleluia? Esse homem vai resolver a parada. Porque ele sabe o que é dele, que Deus fez lá no passado, pertence a ele, mas está entregue na mão de outro. E tudo está perdido. Tudo está arrebentado. Então, esse homem, por isso que agora esse homem, olha que coisa, irmão. Esse homem vai falar assim, ó. Porque antes de Adão e Eva pecarem, o que Deus queria? Deus queria maravilha, glória a Deus, bênção, o reino do homem. Ó, escuta aqui que eu vou te falar. Deus queria o reino para o homem, um reino humano, e a intenção de Deus é, nesse reino humano, trazer o reino dele também, para estar junto com o homem. Mas como o homem fez a coisa errada, Deus não trouxe o reino dele, porque bagunçou tudo. O que Jesus vem fazer? Mateus 4. Mateus 4. A mensagem, pregação de Jesus. Quando Jesus começa a pregar, a pregação dele para a humanidade. Mateus capítulo 4. Olha a mensagem de Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. Olha aí, ó. Então, desde então, começou Jesus a pregar. A pregação, ó, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Olha a mensagem de Jesus. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Arrependimento. O que é o arrependimento, irmão? Arrependimento é Deus falando assim, ó. Muda tudo na sua cabeça. É preciso haver uma transformação dentro de você. Porque o reino de Deus está chegando. Então, isso é que Jesus vai fazer, vai trazer o reino. Você vê a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Vamos lá, toda a igreja. Não vai cantar, não vai emendar no Ave Maria depois não, só no Pai Nosso. Vamos lá, Pai Nosso que estás nos céus. Lá no campo de futebol lá, o Kel vai orar lá, tu vai que aí vem emenda no Ave Maria. Fica esperto aí.
E aqui na igreja também tem que ficar esperto. As velhinhas lá em cima, no casal de velho, emenda lá também lá. Com todo respeito aos irmãos lá, né? Ao povo aí, né? Cada um respeitando a religião dos outros, né? Cada um tem a iluminação, né? De Deus. Então aí, ó. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A oração de Jesus. Venha a nós o vosso reino. Ao reino. Venha o teu reino, Senhor. Ó, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. É isso que é a oração. Seja feita a tua vontade, Senhor, como ela é feita. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Venha o teu reino, Senhor. Então o Senhor Jesus vai trazer o reino. Só que para trazer o reino, olha o que ele tem que fazer. Olha agora, Mateus 12. Olha o que Jesus tem que fazer. Mateus 12. Mateus 12. Verso 24. Verso 22. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o cego e o mudo podia falar e ver. E toda a multidão se maravilhava, dizia: não é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá em pé. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si. Como, pois, permanecerá em pé o seu reino? Olha o que ele está falando, ele está falando, não é o diabo que está expulsando o diabo. Porque se ele expulsar do jeito que vocês estão falando aí, o reino dele está dividido. Ele não vai fazer isso. Porque senão ele divide o reino dele. Então Jesus está falando, se o Satanás expulsar o Satanás, ele está dividindo o reino. Então, não é Satanás expulsando Satanás. Não divide o reino. Aí Jesus falou no verso 27 agora, ó. Se porém eu expulso os demônios pelo poder do diabo que vocês estão falando, então por quem expulsam os seus filhos? Seus filhos estão expulsando também. Tem alguma coisa errada aí, seus filhos estão expulsando. Então eles serão seus juízes. Agora, olha o 28 agora, olha o 28. Olha o 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Então você está vendo aí os dois reinos agora? Ele mostrou o reino do diabo na terra. E os fariseus falaram que Jesus estava expulsando o demônio porque Jesus tinha demônio. Não, não tem demônio não. Porque os demônios não podem estar divididos. Senão o reino divide. Então quem está expulsando os demônios sou eu. Jesus está dizendo, sou eu. Pelo poder do Espírito de Deus, sou eu que estou expulsando. Então eu estou trazendo o reino. Que é diferente do reino de Satanás. Então o meu reino não tem nada a ver com Satanás. São dois reinos diferentes. Você está entendendo então, irmão? Eu não quero falar muito na sua cabeça. Eu quero que você entenda o seguinte. Você vê a dificuldade que Jesus está tendo para trazer o reino. Ele está tendo confrontos e demônios se manifestando e pessoas se levantando contra ele. Ele que é o homem sem pecado e que tem autoridade para fazer o que ele está fazendo. Então, quando eu falo para você que o mundo inteiro está debaixo de um poder maligno, não é brincadeira não, gente. É sério. Porque Jesus poderia falar muito bem, eu estou aqui, eu que sei, a terra foi dada para nós. Demônio, embora, todo mundo aí e tal. Mas não foi nada fácil assim não. Foi pedreira para ele. Foi uma pedreira.
Você vê, até quem não estava, presta atenção agora, ele expulsou demônios, pessoa que estava com demônio, literalmente, mas os outros fariseus e mestres não tinham demônio, literalmente, estavam cegos e escravizados mentalmente. Olha a dificuldade de você trabalhar num mundo onde você tem pessoas que podem estar endemoniadas, você chega e expulsa o demônio, mas pessoas que não estão endemoniadas e que vão te prejudicar também. E que podem te prejudicar também. E que você não pode fazer muita coisa, porque elas estão na consciência delas enganadas. Por quê? Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Então você acha que é brincadeira a vida de um crente? Por isso que o crente tem que estar em oração, boca fechada, procurar ter os relacionamentos da melhor maneira possível, fazer o melhor trabalho em oração, não achar que é o bambu. Tudo tem que dar certo. Eu gostaria que tudo desse certo. Não estou trazendo uma mensagem pessimista. Estou falando a realidade. Estou falando a realidade, irmão. Que dura de ser dita, mas é. Igual uma época aí num lugar aí. O pastor falou pro ajudante de lá, outro pastor pregar. O pastor pregou o tempo inteiro assim, em cima disso, né? O pastor contou a mim. O pastor falou assim: irmãos, é difícil a vida, né? A vida do crente é difícil. A minha, então, nossa, a dificuldade danada. Credo, ser crente não é fácil, não. Irmão, a gente sofre, hein? Sofre demais, irmão. Por ser crente, olha, os irmãos devem estar sofrendo, né? Eu também estou, irmão do céu. Irmão, que vida dura. E 50 minutos você falando assim, ó, terminou, o pastor falou: gente do céu, que desânimo que dá ser crente. Eu não quero ser crente mais não, tá louco. Uma pregação dessa. O pastor desceu. Ora por mim, não ora, não. Vocês estão uma pior do que eu também. Não é isso que eu estou querendo que você entenda, não. Eu estou querendo dizer que no mundo tereis aflições. Tem que ter bom ânimo. Porque tem coisa que está fora do controle da gente. Você está ali na sua casa, não é todo mundo convertido. Mesmo que fosse todo mundo convertido, os vizinhos não são, o pessoal da padaria, o da empresa, na rua, o governo. Um monte de coisa, irmão. Nós estamos debaixo de um sistema maligno, que ainda está sendo implantado o reino, está chegando o reino, que vai ser consumado ainda depois. E olha, você é uma pessoa inteligente, como que vai ser consumado? Como que esse reino de Deus vai ser implantado? Vai ter que expulsar o capeta na marra, porque o bicho não quer sair. Não, para um pouco e pensa, o Apocalipse, vai ter que cair as pragas do Apocalipse. Vai ter que Jesus arrebatar a igreja, tirar a igreja. É tipo assim, ó, sabe aquele negócio aqui, ó, você vai entender aqui, ó, olha aqui, ó. Você está ali com seus filhos aqui e está tendo um problema, ele está pegando fogo no negócio ali, está tendo uma briga ali, e seus filhos estão ajudando, não sei, daqui a pouco você fala: filho, pega lá, daqui a pouco você vê que o negócio está grave, né? Você pega os filhos, você pega os seus filhos, vai para lá, filho, vai para lá agora, leva as crianças para lá, por que você está falando assim, ó, leva as crianças para lá, porque a coisa ficou feia, o cardo engrossou, você vai ter que juntar no negócio mesmo agora, para valer. Então você tirou as crianças para nem machucar as crianças. Ela estava até ajudando, mas agora você teve que tirar elas do negócio. Você olhou assim e falou: rapaz, se eu tirar as crianças, não vai dar problema aqui. Vou ter que mexer lá, vai cair. Não sei o quê. Você tirou as crianças, tira as crianças, leva para lá. Leva para cá da rua, leva para lá. Jesus vai tirar a igreja. Amém, aleluia? E vai tirar a igreja. Arregaçar a manga. Mandar as pragas do Apocalipse, capítulo 7, os 7 anos ali, mandar as pragas. E depois Apocalipse 19, verso 11. E viu um cavaleiro montado num cavalo branco. Seu nome se chama Verbo, o Verbo da vida. Ele monta num cavalo, entre aspas, lá, e vem com o seu exército. Ele tem que vir para resolver a parada. O homem, Jesus. Amém, aleluia? Com a espada, com seus exércitos. Por quê? Porque o diabo não abriu mão do negócio. O mundo inteiro está debaixo de um poder maligno. Precisa ser tirado na marra. Aí vem a guerra do Armagedon. E na guerra
guerra no Armagedon não é o capeta que está lá. Tem o capeta, tem lá a besta, o falso profeta, o dragão. Mas tem, a Bíblia fala em Zacarias 12, Zacarias 14, e outros lá, multidão em volta de Jerusalém para destruir o povo de Deus. Então você vê que a multidão que está lá, elas estão enganadas. No final, para querer destruir o povo de Deus, que é preciso Jesus vir para colocar o pé no Monte das Oliveiras. O monte vai rachar e Jesus vai resolver a parada, vai morrer muita gente. Então você vê, aí está escrito lá, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo e o diabo preso por 1000 anos. Olha agora, ó, e Jesus vai reinar 1000 anos na terra. Olha bem, olha, eu estou mostrando para você a trabalheira que dá para tirar o domínio do capeta. O mundo inteiro está debaixo de um poder maligno. E a igreja está dentro, nesse contexto tudo aí. Aí eu falo para você, irmão, eu já repito, não estou querendo dar palavra pessimista. Aí você acha que a vida do crente é fácil. Não é brincadeira não, irmão. Nós estamos num mundo que era para ser nosso e que foi entregue para o mal. Aí João termina, sabemos que somos de Deus. Então você sabe que você é de Deus. Mas o mundo inteiro está debaixo de um poder maligno. É preciso a gente arregaçar as mangas em oração, não ter medo, ter cautela, prudência, não ficar apavorado e tal. Mas, irmãos, olha, não é brincadeira não, é sério. Jesus expulsou os demônios. No que ele expulsou os demônios, outros que nem endemoniados estavam, se viraram contra ele. Olha como é que pode. Ele fazendo... Não, você para um pouco. Olha aqui, irmãos. Mateus 12, 22. Olha, Mateus 12, 22. Olha aí. Para um pouco. Trouxeram-lhe então um endemoniado. Esse cara endemoniado dava trabalho, irmão. O cara endemoniado, irmão, dá trabalho. Perturba. Olha o endemoniado. Ele é cego. Ele é mudo. Ó, ele é cego e mudo. O que aconteceu? Jesus curou o rapaz. Irmão, para um pouco e pensa. O cara é endemoniado. O cara é cego. O cara é mudo. O cara foi curado. O que é para todo mundo fazer? Glória a Deus. Aleluia. Foi curado. Louvado seja Deus. É verdade ou não é? Olha o verso 23. Toda a multidão se maravilhava. Oh, tá tudo certo. Maravilha. Mas olha o 24 agora, ó. Os fariseus, porém, ouvindo isso. Tá vendo, irmão? Não pode. Os fariseus não estão endemoniados, irmão. Mas estão debaixo de um poder maligno. Debaixo de um poder maligno. Então, a gente tem dificuldades, meu irmão. Você faz coisa boa, achando que tudo vai ter encrenca para o outro lado. E a gente tem que estar preparado para tudo isso. Em oração, em sabedoria, em graça. Porque o reino de Deus não é eu revidar. O reino de Deus é eu amar, é eu honrar, é eu respeitar. Olha isso aí como é que é difícil. Mas a Bíblia garante que o reino de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos 12, ele fala, não te deixes vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Esses homens têm que ser tocados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai convencer esses homens. Porque esses homens, aos homens Deus deu liberdade, deu livre-arbítrio. Tem que ter um novo nascimento de dentro para fora. Porque também quando a pessoa entende as coisas de Deus, glória a Deus, aleluia. É uma nova criatura. É filho. É diferente. Mas se não acontecer a transformação de dentro para fora, está debaixo de um poder maligno. Está debaixo de um poder maligno. E Jesus falou, arrependei-vos. Arrepender, mudar a mente. É parar um pouquinho e falar, rapaz, é um reconhecimento. Igual o filho pródigo. O filho pródigo gastou. Daqui a pouco ele parou. Estava comendo lá com os porcos, aí ele parou. E caindo em si. Isso aqui é um milagre de Deus. O cara parar assim, e o cara olhar e analisar a menina, a moça olhar, e falar, rapaz, a minha mãe está certa. Eu estou completamente errado.
Isso aqui é o milagre de Deus. Isso é um milagre. É aqui que está o novo nascimento. É aqui que está a conversão. É aqui que está a mudança para o reino. Jesus falou, arrependei-vos. Então não tem como entrar no reino sem primeiro, arrependimento é uma mudança de mente. Uma mudança de pensamento. É você sair, é o que Colossenses fala, ele tirou a gente do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus fez isso, amarrou o valente. Aqui, Mateus 12, verso 29, Jesus falou, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Jesus está falando, ele veio na terra para pegar o capeta, pegar o sapricó. Rapaz, o sapricó, o capeta, sabe onde ele estava escondido? Atrás do último inimigo, que é a morte. Porque nenhum homem vence a morte. Nenhum homem vence a morte. Jesus, Jesus não podia morrer, porque ele não tem pecado. Então ele morre a morte do Adão. Mas ele é justificado, porque ele não tem pecado, então ele não pode morrer. Então ele carregou o pecado de outro e fez a obra do outro. Quando ele termina aquilo que ele fez, se propôs a fazer, ele é justificado. Porque ele não tem pecado. Então o que acontece? Quando ele é justificado, ele olha assim onde ele está, lá no império da morte lá. O capeta está por trás da morte. Aí ele pega o capeta então. E ali ele é vencido. Assim, eu estou falando aqui, claro que isso não é literalmente. Ele tira o poder do diabo. Por quê? Porque não é justo ele estar morto. Porque ele não tem pecado. Só morre fisicamente quem tem pecado. Ele substituiu o homem e pagou a pena do homem. O que é essa pena? Essa pena é deixar de ser eternamente quem ele era, para ser quem ele é, um homem, à direita de Deus Pai. Isso é o mistério de Deus também. Então, meu querido, por isso que quando ele ressuscita, ele vence a morte, ele fala assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por que é dado? Porque ele venceu. Ele não pecou. Ele terminou a carreira aqui na terra sem pecado. Então ele tem direito de reivindicar aquilo que foi dado para Adão antes de Adão pecar. A terra e tudo mais. Por isso que no Apocalipse precisa vir as pragas, porque legalmente o diabo não quer sair. Não quer sair? Então tem que mandar a polícia para tirar na marra. E os anjos e o exército de Deus vêm e tiram na marra. E desceu lá no Apocalipse 20, um anjo com a cadeia na mão e prendeu o diabo. Amém, aleluia? Então é chegado a vós o reino de Deus. Amém, glória a Deus. E o que é o reino? Terminar agora aqui. Reino, Romanos 10, 17. Depois você estuda mais na sua casa. Você lê lá com tranquilidade. Isso é o reino, irmão. Romanos 10, 17. O reino é isso, ó. O reino de Deus. Aliás, não é 10, 17, é 14. 14, 17. Romanos 14, 17. Pois o reino. Por isso que Jesus falou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ó. Não é para você buscar as coisas do mundo, porque o reino de Deus é em primeiro lugar. Por quê? Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino. É a alegria de Deus no nosso coração, justiça e paz. Isso é o reino. Amém, aleluia? O reino está aí, amém? Glória a Deus. O reino está sendo levado, está sendo implantado. Então por onde você andar, né? O reino está sendo levado, sendo expandido. Glória a Deus. E que outras pessoas também possam receber essa graça, possam receber essa palavra, essa semente da palavra que traz consigo o reino de Deus.
O mundo inteiro jaz do maligno, mas a Bíblia fala, nós somos de Deus. Você é de Deus, minha irmã, você é de Deus, meu irmão. Confia no Senhor. Vamos seguir em frente, orando, buscando, repreendendo o mal e confiando, vencendo, caminhando em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, que o Senhor te guarde, o Senhor te proteja sempre. Sabemos que somos de Deus. O mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. O mundo está no maligno, irmão, mas você é de Deus. O mundo está debaixo de um poder maligno, mas nós estamos debaixo do poder de Deus. Debaixo do poder do Espírito Santo. Senhor, entregamos nas tuas mãos, Senhor. Ajuda nós, Senhor, ajuda o irmão, ajuda a irmã. Perdoa nós, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você que está ouvindo e também gostaria que a igreja orasse por você. Se você quiser que a igreja ore por você, vem aqui na frente. Vou estar orando por você, a gente termina. Se você quiser, pastor, ore por mim, ore pela minha família, pela minha casa. A igreja estará orando por você. Você que está conosco nessa noite, gostaria que a igreja fizesse oração.